Bem, alunos, dando então continuidade aí, né, à nossa aula. Agora então eu vou falar com vocês sobre o volume dos prismas, tá? Então, o volume de um prisma é calculado multiplicando a área da base pela altura. Temos vários tipos de prismas, como prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, prisma retangular ou paralelepípedo retângulo, prisma quadrangular ou cubo e outros. Então, veja só, o prisma de base triangular, né, eu tentei fazer aqui para vocês entenderem, tá? Mas eu não sou boa para fazer desenhos. Então, quem tem o PET vai poder, né, observar que o primeiro desenho aí é um prisma triangular. Depois nós temos aqui um prisma retangular ou paralelepípedo retângulo, né, que é esse aqui que eu fiz na letra A. Depois nós temos um prisma pentagonal, quer dizer, a base dele, as bases são pentágonos, né? Polígono de 5 lados. Depois um prisma hexagonal, quer dizer, as bases são hexágonos, né? Polígono de 6 lados. Como, por exemplo, podemos ter um prisma de base octogonal. As bases são octógonos. Então, para qualquer um desses prismas aí, nós podemos usar esta fórmula, né? Multiplicando a área da base pela altura. Mas nós temos, né, dois prismas aqui que eles são bem comuns, né? Que é o bloco retangular ou paralelepípedo retângulo, né? Que tem, né, este formato aqui. E aí nós temos as três dimensões: o comprimento, né, a altura e a largura. Então aqui, como este é mais comum, nós não precisamos achar a área da base e multiplicar pela altura. Aqui nós já podemos fazer direto o comprimento vezes a altura vezes a largura, né? A ordem das dimensões aqui não altera, certo? E o resultado final vai estar em medidas de volume, né? O metro cúbico, o centímetro cúbico ou decímetro cúbico, depende, né, da unidade de medida dado aqui nas três dimensões. Depois, outro prisma, né, comum que nós temos é o prisma quadrangular ou cubo. Esse prisma aqui, as 6 faces dele são quadradas. E o que acontece? Aqui, o que nós chamamos, né, de largura, altura e comprimento, nós podemos chamar de aresta, porque todas as arestas aqui, né, que no caso são 12, elas vão ter a mesma medida. Então, para a gente calcular o volume de um cubo, nós podemos usar volume igual aresta vezes aresta vezes aresta, ou volume igual a A elevado ao cubo. Então, esses dois prismas aqui, né, eles são muito comuns, né? Se trabalha com ele desde as séries aí, né, iniciais. Agora, com os outros tipos de prisma, né, nós já devemos utilizar, né, a fórmula de multiplicar a área da base pela altura. Então, aqui neste prisma triangular, né, ele tem duas bases triangular. Então, a gente chama de área da base. Quando a área da base é dada, é só você pegar aquele valor e multiplicar pela altura. Agora, quando não é dado esta área, nós temos que calcular
altura. E aí, então, nós temos exatamente o volume, né, deste prisma aqui triangular, ok, gente? Então, nós vamos, né, trabalhar aqui no PET, mais relacionado, né, ao prisma de base triangular, ok? E no próximo vídeo, então, eu vou falar aí do cilindro, né, e passar para vocês alguns exemplos, ok?